O azeite ele é rico em história, em curiosidades. Qual a importância dele para os povos gregos, romanos, fenícios? Isso é uma coisa incrível, Joyce, porque, como eu falei, ele nasce ali no mar Mediterrâneo, onde era a Israel histórica. Os fenícios que viajavam por todo o mar Mediterrâneo, que se encarregaram de distribuir isso aí. Quando foi para a Grécia, o clima era extremamente adequado, as oliveiras floresceram de uma maneira incrível, e tem até uma coisa muito interessante. A cidade de Atenas, que é a capital da Grécia, diz a tradição que quando ela foi fundada, havia uma briga entre os deuses para ver quem ia ser o patrono da cidade. E dois deuses brigavam por isso aí, Poseidon e Atena. Atena, a deusa da sabedoria, Poseidon, o deus dos mares. Poseidon disse que iria dar uma quantidade de pesca, de peixe, de fartura para aquela região. Mas Atena leva de presente para os gregos a oliveira. E a oliveira é uma fonte de vida, porque ela passa a ser considerada como o pilar do universo. As azeitonas são utilizadíssimas na Grécia até hoje, a tal ponto que a palavra óleo que nós usamos hoje vem de oleum, que era a maneira como os gregos falavam disso. Agora, Joyce, o esplendor do azeite mesmo é em Roma Antiga. Em Roma Antiga ele era utilizado para tudo, para culinária, para passar no corpo. Os gladiadores, os guerreiros, quando iam à luta, tanto das competições de arena como na guerra mesmo, eles untavam o corpo com azeite de oliva, porque isso daí dizia que servia de proteção, inclusive na hora da batalha. E tem uma coisa, até tem uma curiosidade muito grande. Os romanos consumiam tanto azeite que em Roma existe uma pequena colina, um bairro elevado, chamado Testátil. Por que eles faziam nesse lugar? Na época, o azeite era transportado em vasos de cerâmica, urnas de barro. Eles usavam o azeite e pegavam essa urna de barro e descartavam do outro lado do rio Tibre, numa determinada região. Roma já era uma cidade que teve 1 milhão de habitantes, isso antes de Cristo. Então, o que aconteceu? Era tanto dejeto de azeite que virou uma colina, que está lá até hoje, habitada e tal, mas Tessátil vem exatamente dos restos de azeite. Olha que interessante. E doutora, como que o azeite ele ajuda no controle da pressão alta, na redução do colesterol ruim? Então, como ele é um antioxidante, né? Ele é rico em vitamina E, ele combate esse estresse oxidativo, né, que são os radicais livres, né, é uma gordura boa, né, então assim, pro colesterol, para abaixar a insulina, por exemplo, ele é muito rico nisso, ele funciona, por exemplo, como um estresse oxidativo mesmo, né, ou seja, como ele é um anti-inflamatório natural. Né? Então, assim, tanto para o coração, como para a mente, para o envelhecimento, para combater esses radicais livres, para a insulina. Então, assim, ele tem várias vias que ele melhora, né? Até na melhora do humor, na cognição, então, assim, toda essa parte física mesmo, ele melhora. Fora que, por exemplo, você estava falando agora no emagrecimento, né? Que ele ajuda, por exemplo, no emagrecimento, mas assim, tem que tomar cuidado para não ter o excesso dele, né, de 1 a 2 colheres por dia, mas, por exemplo, ele ajuda muito, por exemplo, no hormônio que é a leptina, né, que é o hormônio da saciedade, né, então assim, quando você coloca o azeite numa salada ou finalização de um prato, então assim, aciona o seu hormônio, né, da saciedade, que é a leptina, né, isso faz com que você pare de ficar beliscando, porque te dá saciedade na hora do almoço e você belisca menos, por exemplo, entre uma refeição ou outra, porque você está saciado, né? Isso daí ajuda na diabetes, né? Ajuda você não ficar beliscando e não engordar. Então, assim, o azeite, ele realmente tem várias funções no organismo, né? Ô Val, agora, por que o azeite é sagrado? Joyce, se a gente for olhar na Bíblia, isso estou falando só da tradição judaico-cristã. Quando tem o dilúvio e Noé solta uma pomba para ver se o dilúvio acabou,
O que essa pomba traz de volta para a arca? Um ramo de oliveira. Então aí já dizia, desde o início, que essa árvore era sagrada. Depois o azeite, ele começa a ter uma utilização muito grande para ungir os reis, para ungir os profetas, para ungir todos os escolhidos por Deus. Ungir mesmo, despejar azeite e besuntar a pessoa. A tal ponto que existem salmos que falam da alegria, da bênção de Deus, como se fosse o óleo, o azeite escorrendo pela barba de Arão. Enfim, ele tem todo um significado ritualístico. Isso daí acompanha também para os egípcios, para os romanos e até hoje, se a gente for pensar bem, o azeite está sendo usado para o nascimento, no batismo, pelo menos nas tradições cristãs, a pessoa é ungida com o óleo, né, com o óleo bento, que nada mais é do que o azeite de oliva, que na Quinta-feira Santa o Papa sopra em cima dele, mas também na hora da morte. A unção dos enfermos também é feita com azeite de oliva. Então, a nossa vida está como que marcada pela relação entre o ser humano e o azeite.